Para a igreja, amém? Livro de Salmos, capítulo 20, apenas um versículo, o 7. Salmos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? E essa passagem bem conhecida, o Espírito Santo me trouxe a refletir, né? Quando ele fala que uns confiam em carros e outros em cavalos. Aí o salmista fala, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Né? E a pergunta para nós, para a igreja, o salmista Davi aqui, ele falou, nós faremos menção do nome do nosso Deus. E nós, igreja, em quem nós temos confiado? Em quem nós temos posto a nossa confiança? Né? Porque a cada dia se levanta situações, a cada dia se levanta novidades, a cada dia pessoas trazem coisas diferentes, e nós temos confiado nos que as pessoas têm falado. Né? Aqui no Brasil já sabemos que temos agora, né, um novo presidente que foi eleito. Você tem posto a tua confiança nesse homem? Porque muitos têm posto a confiança, né? Não, é um novo presidente, ele vai mudar o Brasil, ele vai fazer, ele vai acontecer. Nós não confiamos em homens, como diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam em pessoas, mas nós não, nós temos que pôr a nossa confiança no nosso Deus. Amém. No Deus Todo-Poderoso que manda e tudo obedece e tudo pode fazer. Amém. E a gente viu, né? Não temos posto a nossa confiança no novo governo, não temos posto a nossa confiança, irmãos, nos médicos, porque muitos têm posto a sua confiança no médico. Né? O pastor André falou, que conhece uma pessoa, eu também conheço, que ela disse que o Deus dela era o dinheiro e os médicos. Né? Então, outros também põem a sua confiança em dinheiro. Outros põem a sua confiança no seu eu. Porque eu posso, eu sou tal, eu faço, eu aconteço. Quantos de nós já não ouvimos isso? Eu já ouvi muito. Pessoas que se acham autossuficientes. E a gente vai ver aqui, à luz da palavra de Deus, pessoas que colocaram confiança no governo e se decepcionaram. Temos a prova bíblica do rei Saul. O povo queria um governo humano. O povo não queria o governo de Deus. O povo queria imitar as outras nações que tinham reis, que tinham governo humano. Né? E Israel era governado pelo próprio Deus. Deus usava os profetas e Deus foi e permitiu a Samuel que escolhesse um rei. E Deus deixou bem claro, esse povo não rejeitou Samuel a você, rejeitou a mim. Então o povo foi e escolheu um rei. E Deus permitiu que Saul reinasse. E Saul não foi um bom rei. Saul trouxe tristeza, trouxe desgraça para aquela nação. Então o povo não estava confiando em Deus, estava confiando no homem. Quis que um governo mudasse a vida deles, e isso não adianta. Irmãos, só quem pode mudar a nossa vida é o Senhor. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, mas nós temos que acreditar nisso ou não. Porque a vontade permissiva de Deus não é absoluta. A vontade permissiva de Deus fosse que tivesse aquele rei Saul reinando, mas a absoluta era que ele próprio reinasse diretamente sobre aquele povo, e ele não aceitou. Então que a gente possa, Senhor, eu não quero estar na tua vontade permissiva, me ajuda a voltar no plano, naquilo que tu quer para mim desde o início, Senhor. Se eu me afastei, eu estou nessa situação, eu procurei uma permissão, tu está permitindo, mas eu quero voltar ao centro da tua vontade, para que eu possa ver a tua glória. Peça isso ao Senhor nesta noite. A gente vê outro exemplo de pessoas que confiam nos médicos. Se você abrir tua Bíblia em 2 Crônica, capítulo 16,
Vamos ler rapidamente? 2 versículos 12 e o 13. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. Diz assim, ó. E caiu Asa, doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Só o 12 que a gente leu. Então, irmãos, o rei Asa foi um rei próspero, foi um rei que governou no início muito bem. E depois ele começou a se desviar. Deus mandou um profeta, exortou, ele não aceitou, mandou prender o profeta, fez alianças políticas das quais Deus não se agradou e não se arrependeu. E a gente vê aqui que ele ficou doente, diz que caiu doente dos seus pés, uma enfermidade grande, terrível. E mesmo assim, na sua enfermidade, ele buscou os médicos e não buscou o Senhor. E morreu desta enfermidade. Porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos. Glória a Deus. Não adianta, Deus deu sabedoria ao médico, mas toda ciência pertence ao nosso Deus. O salmista fala, a tua ciência é tão alta que não se pode atingir. Podemos ir ao médico, podemos fazer nossos exames rotineiro, né, que temos que fazer, mas sabendo que a última palavra é do médico dos médicos, o Deus que sara, o Deus que nos criou, Ele criou a máquina humana, Ele sabe cada órgão, cada célula, né, como nós estávamos falando no culto passado, a palavra dele acha a divisão da alma e do espírito. Médico nenhum acha isso. A palavra dele acha a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Ele nos criou, ele conhece cada célula, cada órgão. Se ele quiser trocar, ele troca. Se ele quiser dar um outro, se ele quiser curar, restaurar aquele órgão, ele faz, porque ele é Deus. Amém. Então, irmãos, confia no médico dos médicos. A última palavra é dele. Porque tem médico aí que mata até uma pessoa com uma palavra. Eu conheci pessoas que foram ao médico, o médico desenganou e ela não tinha nada daquilo. E ainda se tivesse, essa pessoa acreditou no Senhor e Deus muda todos os quadros. Então, em quem nós temos posto a nossa confiança? Em Deus ou nos homens? Nas palavras do inimigo, nas circunstâncias, no que estamos vendo, ou no Senhor Jesus, o médico dos médicos? A gente vê também outro, né, outro item que nós falamos aqui, tem uns que acreditam no dinheiro, né? E a gente lembra daquela carta que foi dita ali em Apocalipse, abre rapidamente, que nós lemos aqui, estudamos o livro de Apocalipse 3, capítulo 3, Apocalipse 3, está atrapalhando. 3 e o 17 diz assim, ó, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A gente tem visto, irmãos, mas eu tenho dinheiro, mas eu posso, se eu quiser eu compro isso, eu compro aquilo, eu como isso, eu compro aquilo. Né? Era um pastor aqui, que essa carta foi direcionada a um deles, da igreja de Laodiceia, que foi reprovada. E ao anjo da igreja diz, né? E ele diz que era rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, esse homem estava pondo a sua confiança na incerteza das riquezas. E Paulo avisou a Timóteo, avisa, né, aos ricos deste mundo, para não pôr a confiança na incerteza das riquezas. Porque certeza verdadeira, irmãos, é somente a provisão do nosso Deus que não falha. Sabe por quê? O dinheiro pode acabar.
Vocês lembram daquela época do Collor, que prendeu o dinheiro de todo mundo, né? O povo ficou sem dinheiro, muitos se mataram, muitos ficaram desesperados. É incerteza da riqueza. Quantos ficam pobres? Quantos gastam todo o seu dinheiro com remédio e médicos? Mas a nossa confiança é posta na certeza de um Deus vivo que trabalha por aqueles que esperam. Um Deus vivo que manda e tudo lhe obedece. E não há enfermidade que fique de pé diante dele. Então, não põe. Esse homem achou que era rico, não tinha falta de nada. Mas quem acha isso e não tem a sua confiança no Senhor é um desgraçado. Está aqui bem claro. Ó. Não sabes que tu és um desgraçado, miserável, e pobre e cego e nu. Desgraçado que não tem a graça, miserável que vive em miséria, pobre de espírito, cego porque não vê nada e nu espiritualmente, não tem as vestes espirituais. E o que importa para o crente é todos os dias termos a nossa necessidade diária suprida pelo nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é que cuida de nós. Então, que não venha ser, que a gente não venha confiar no governo, que a gente não venha confiar nas riquezas, nos médicos e muito menos, irmãos, confiar no nosso eu. Eu já ouvi pessoas dizendo assim também, né? Ganhou certa coisa, certa bênção, e já falou assim, também eu mereço. Eu já ouvi pessoas falando isso. Pessoas que se acham boas demais, perfeitas demais. Você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Porque nós, sabe o que é que nós merecemos? A morte. Nenhum de nós merece estar aqui. Nenhum de nós é bom, não. Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então nós temos que a cada dia nos humilhar diante da presença desse Deus. Não pense porque as coisas acontecem, é porque você é bom, você merece, não. O próprio Jesus falou, bom é só um que é Deus. Ele, como filho de Deus, ele não aceitou quando falou, bom mestre. Não, bom é só um que é Deus. Como é que o miserável do homem se acha bom, autossuficiente? Aquilo aconteceu porque eu sei, eu tenho conhecimento, eu posso. Nós vemos aqui a vida de José. Acontecia porque Deus fazia as mãos dele prosperar onde ele chegava. É a presença de Deus que faz a diferença na vida do crente. Não é os nossos méritos, não. É a presença dele que faz a diferença. E a gente viu um homem, né? Na verdade tem dois, mas um homem que se achou o Todo-Poderoso, né? Que foi Nabucodonosor. Ele teve aquele sonho e Deus mostrou a Daniel o que significava aquele sonho, trouxe a revelação que ele ia ficar como um animal, ia ser trocado o coração dele, ele ia se alimentar de relva. Mas Deus usou Daniel, está lá no capítulo 4 de Daniel, depois você veja com calma em casa. E Deus usou Daniel e disse a ele que se ele se arrependesse, as coisas iam ser diferentes. Mas o homem, quando é orgulhoso, quando é prepotente, quando é vaidoso, irmãos, é difícil reconhecer que existe somente um Deus vivo, que está no controle de tudo. E Deus deu um ano a ele. Diz a palavra que passaram-se 12 meses e ele não se arrependeu. De repente foi tomado o sentido dele, né, e se cumpriu. Ele ficou durante 7 anos como um animal. Até que ele reconheceu o Deus vivo e ele mesmo dá a declaração no capítulo 4, no finalzinho, que não existe Deus como Deus vivo. Porque ele parou e ele olhou e ele viu as construções de Jerusalém, os jardins suntuosos, jardins suspensos, e ele falou, fui eu que construí tudo isso. Fui eu, tudo, a glória é minha, tudo sou eu que fiz. Olha quando eu entro. E ali Deus trouxe juízo sobre aquele homem, até que ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Então que a cada dia a gente venha falar, Senhor, que eu venha diminuir, como disse João Batista, e o Senhor venha crescer. Porque o exaltado, irmãos, tenha certeza, ele abate. Lembre-se, não somos nada, não somos dignos de nada.
Todos os dias alcançamos misericórdia, porque diz a palavra que ela se renova a cada manhã. Então não se ache digno, não se ache capaz. O eu sou é que nos capacita, o eu sou é que está conosco e ele nos envia. Não faça nada pensando que é mérito seu também, né? Eu sou tal, não. Você é miserável, eu sou miserável, somos pecadores, dignos de morte, mas aprova o Senhor nos amar e contar conosco nessa seara que é grande. Então que a cada dia possamos reconhecer o senhorio do nosso Deus e saber que a nossa confiança está nele. Uns encurvam-se, uns confiam em carros e outros em cavalos, né? Mas nós faremos menção do nosso Deus. O 8 diz, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Sabe quem é que se encurvam e caem? Quem está confiando em carros, em cavalos, em homens, em dinheiros, em bens materiais, em médico. Esses estão se encurvando e caindo, mas nós que faremos menção do nome do Senhor, a cada dia estamos de pé, para louvar e glorificar o nome dele. Amém? Confie somente em Deus e na sua palavra. Somente nele e na sua palavra. E assim seremos bem-sucedidos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra.